E nós estamos aí vivenciando esses eventos finais. E em breve vai vir o quê? A chuva serôdia. A chuva serôdia está para vir em breve. Talvez, como diz Ellen White, algumas gotas já estejam pingando sobre uma ou outra pessoa. Né? O livro de Joel, capítulo 2, verso 23, fala sobre a questão da chuva. Diz assim: E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus. Porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. Sabe, a chuva lá em Israel, eles tinham esses dois períodos de chuva. Eles chamavam uma de chuva temporã e outra chuva serôdia. A temporã era para eles começarem a colocar a semente lá na terra. E a serôdia já perto da colheita ali, para o negócio ganhar força e eles terem uma boa safra, uma boa colheita. E aí os discípulos compreenderam isso no Pentecoste. Porque no Pentecoste eles receberam a chuva temporã. A Bíblia diz que eles ficaram reunidos lá numa sala. Alguns dizem que é no cenáculo. Existe uma sala ali em Israel. E muitas pessoas visitam. Eu mesmo visitei ali algumas vezes. Sempre que eu visito aquele lugar eu me emociono. Não é realmente, a sala não é mais aquela, já foi remodelada, talvez o local seja aquele. Mas a gente se emociona, sabe? Uma vez eu estava lá, uma pessoa começou a cantar, e eu comecei a ouvir aquele hino deles cantando, e eu me emocionei ao saber que Jesus esteve ali naquele local, na Santa Ceia, e depois os discípulos ficaram ali, e ali orando durante aqueles dias. A Bíblia diz que eles passaram ali aqueles dias orando até receber o Espírito Santo, em forma de línguas de fogo, e saíram para pregar. Está lá em Atos capítulo 2, 1 a 4. Leiam comigo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ocorreu ali um milagre, né? O Espírito Santo desceu em forma de fogo sobre aquelas pessoas, né? E agora Pedro sai e começa a pregar. E as pessoas estrangeiras começam a ouvir na língua deles. Fala, puxa, mas essa pessoa fala minha língua, eu estou entendendo. O outro diz, não, fala a minha, porque eu também estou entendendo. Eu não sei se é dom de língua ou dom de ouvido, né? Mas o fato é que eles estavam ouvindo. E eles perguntaram, e o que a gente faz agora? E aí Pedro respondeu lá em Atos 2, 38, 40 e 41. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para o perdão dos pecados. E o que eles receberiam? E recebereis o dom do Espírito Santo. E com muitas outras palavras isto testificava. E os exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Ou seja, 3.000 pessoas aceitaram a mensagem, o evangelho de Pedro naquele dia, né? 3.000 pessoas. Depois nós vamos ver que outros mais vieram, né? Esse foi o derramamento da chuva temporã. Né? O Espírito Santo sendo derramado às pessoas naquela época. E a lição diz mais, o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes promoveu a igreja cristã. 3.000 se converteram em um dia. Pelo poder do Espírito Santo, os discípulos alcançaram o mundo então conhecido em um tempo relativamente curto. A previsão de Joel sobre a chuva temporã cumpriu-se no Pentecostes. Mas a chuva serôdia cairá com maior poder e para preparar a colheita final da terra. Ah, então nós temos aqui a chuva serôdia ainda para vir. Ela virá. E o grande conflito, falando disso na página 508, diz assim, assim como a chuva temporã foi dada no derramamento do Espírito Santo, no início da pregação do Evangelho, para fazer germinar a preciosa semente,
A chuva serôdia será dada no término da obra para fazer os campos amadurecerem. A obra do Evangelho não será concluída com menor manifestação do poder de Deus do que a que marcou seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã se cumprirão novamente na chuva serôdia, na conclusão dessa obra. Então a chuva serôdia do Espírito Santo virá. E nós estamos aí, aguardando no futuro próximo a vinda da chuva serôdia. E aí, ao receber a chuva serôdia, se inicia o alto clamor. O que é o alto clamor? As pessoas saem para pregar. Fala, gente, Jesus está voltando. É o que o Pedro fez lá, né? Olha, Jesus veio, morreu e explicava para eles. E esse alto clamor está assim já começando, sabe? Se percebe que existe uma intensidade na pregação. Eu não estou falando de pregação só de adventista não, viu? Existe missionário espalhado por esse mundo levando o evangelho de Jesus Cristo. De outras religiões também. Porque quem salva é Jesus Cristo e esse evangelho tem que ser levado ao mundo. E a gente tem a contribuição de muitos. Nós vamos ver nas lições adiante aí, talvez na lição próxima, que tem muita gente que está dentro da Babilônia. E ele está levando a mensagem enganadamente, mas... ou talvez uma parte, está faltando outra, né? Mas vai iniciar o alto clamor. Pessoas consagradas estarão levando, né, esse evangelho. Está lá em Apocalipse 18, 1, verso 4. Ali mostra como é que vai ser concluída a obra da salvação nessa terra. Veja o que diz ali. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável, porque as nações beberam do vinho da ira de sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. A gente viu isso no passado, os reis ligados à igreja cristã medieval, ao papado, o papado dando poder para eles, e eles recebendo uma doutrina falsa, uma série de erros, né? Ídolos, purgatório, não ler a Bíblia, uma série de coisas que não estava na Bíblia. Almas, santos, né? Relíquias, muita coisa. E agora está acontecendo a mesma coisa. Vejam que cada presidente, normalmente, ele se elege e vai lá pedir a bênção do Papa. Perceberam isso? Eu mostrei aqui, acho que foi o programa passado, o anterior, como os presidentes do mundo todo têm ido até o papado. E aqui está dizendo que essa Babilônia vai cair. Essa confusão de crenças que não tem a ver com a Bíblia Sagrada vai cair, porque Babilônia é confusão. E diz que ali se tornou o quê? Morada de demônios. E tem palavras difíceis e duras, né? Chama esse relacionamento político de coito, que é um negócio... Coito é uma relação sexual, né? Então é o quê? É um relacionamento íntimo com o demônio. Por isso que eu digo que alguns líderes da terra estão endemoniados. Se uniram como se fosse num relacionamento sexual com o próprio demônio. E aqui diz que vai chegar um momento que isso aqui vai acabar. O anjo pega e começa a falar, caiu Babilônia, gente. E aí aparece um outro anjo, uma outra voz que vem do céu, que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. O Apocalipse fala de 7 pragas no final dos tempos, que vão matar muita gente. O mundo vai sofrer. Daniel capítulo 12 diz que haverá tribulação qual nunca houve. Já houve um sofrimento aí com a pandemia, mas imagine esse tipo de coisa, né? E aí, o que o anjo diz? Sai dela, povo meu, sai da Babilônia, porque tem povo dele lá.
No final só vai ter dois grupos. Alguns vão sair de lá e passar para o lado do povo de Deus. Alguns que acham que pertencem ao povo de Deus vão sair do povo de Deus e vão passar para lá. Infelizmente, esse período é chamado de sacudidura. E o povo selado por Deus não vai receber as pragas. Assim como o povo de Israel não recebeu as pragas lá no Egito. Por isso que diz assim, olha, sai dela para não receber as pragas. Né? Abacuque capítulo 2, verso 14 diz: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O evangelho vai se espalhar. Veja, eu estou usando o exemplo dessa crise sanitária que a gente teve, porque as pessoas ficaram sabendo das coisas no mundo todo. Eu estava na África nesse período. Cheguei a pensar que eu não ia voltar mais, que eu ia ficar na África lá até o fim dos tempos, né? Não tinha mais avião, parou tudo, né? Tinha que ficar trancado lá dentro de casa. Que coisa impressionante, né? E as pessoas começaram a buscar, a querer saber, se debatia isso para todo lado. Alguns falavam isso, outros falavam aquilo. Uns falavam esse remédio, outros falavam contra o remédio, né? Uns falavam põe máscara, outros falavam assim, não esquenta com a máscara. Uns falavam fique trancado dentro de casa, outros falavam não, sai fora, né? Criou uma confusão, mas foi debatido. E aqui Abacuque está dizendo que as pessoas vão ficar sabendo sobre Jesus, porque o debate de adoração vai ser mundial. E vai ser em torno da adoração no sábado e no domingo. E a pessoa vai ter que fazer sua escolha. Ou aceitar na mente, ou falar assim, eu vou fazer porque estão pedindo para fazer, que eu não quero pegar e ficar sem comprar e sem vender, não quero sofrer. Vai receber a marca da besta, né? Esse será o cumprimento de Mateus 24:14, quando Jesus disse, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Essa é a última profecia, né?